Olá, galera. Estamos aqui para a nossa parte 2 falar sobre o trade-off, tá bom? Então, vamos lá para esse trade-off. Deixa eu colocar aqui a minha tela, lado a lado. Eu terminei o vídeo anterior perguntando o seguinte: é melhor poupar ou melhor consumir? Isso é uma relação de trade-off. Adriano, o que é uma relação de trade-off? É isso aqui, olha. O trade-off, galera. Aprendemos em economias que sempre que precisamos fazer o quê? Escolhas conflitantes. Isso é um trade-off. Então, uma decisão que envolve conflito, ela é um trade-off. Adriano, o que é uma decisão que envolve conflito? É uma decisão entre A e B. Te imagina no shopping, entendeu? E aí tu tem dinheiro para ir no cinema ou para comprar um lanche. É uma decisão conflitante. Vamos imaginar que tu tá doido para assistir um filme que acabou de ser lançado, entendeu? Mas tá morrendo de fome. Cara, é uma decisão conflitante, porque são dois objetos que você deseja e, ao mesmo tempo, o fato de optar por um elimina o outro. Então, isso é uma decisão que, em trade-off, é uma decisão conflitante, tá bom? Legal. Basicamente, em finanças, a decisão que nós vamos ter é a seguinte. Nós vamos ter uma decisão conflitante entre poupar e entre consumir. Então, se eu decido poupar hoje, eu vou acumular dinheiro. Então, eu fico com dinheiro acumulado. Agora, se eu decidir consumir hoje, às vezes eu preciso ter mais dinheiro do que eu tenho no momento. Tá? Então, essas decisões de poupar e consumir envolvem o quê? Um fluxo financeiro. Porque, cara, vamos imaginar, se alguém tem dinheiro guardado e outro deseja consumir, o ideal na economia é que esse dinheiro saia da mão, esse dinheiro, de alguma forma, ele saia desse indivíduo que poupa e venha para o indivíduo que deseja o quê? Consumir. Ah, Adriano, estou entendendo mais ou menos. Quer dizer que existem pessoas que guardam dinheiro e outras que querem consumir. Então, o ideal é que as pessoas que poupem emprestem seus dinheiros, não é, para as pessoas que desejam consumir naquele momento. Correto. Isso, de certa forma, de forma reduzida, esse é o pensamento, tá bom? Deixa eu avançar aqui um pouco, ó. Eu coloquei aqui já uma tela para poder falar aqui, ó, sobre esse assunto. Vamos lá. Eu tenho a figura do Marcos, eu tenho a figura do senhor Jairo, tá bom? O Marcos, galera, ele é o cara que é o trabalhador, né? E ele, como trabalhador, ele começa a poupar, ele faz uma poupança. Essa poupança é chamada também, né, de poupador, ou melhor, o Marcos, ele é chamado de poupador. E como o Marcos poupa o dinheiro dele, ele guarda, ele está sujeito a dois eventos. O dinheiro dele corre se sujeita a dois eventos. O primeiro é o quê? Da inflação. Nós falamos sobre a inflação como o quê? Algo que vai reduzir o poder aquisitivo de Marcos, né? Aqui é um impacto direto no valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, no mínimo, o Marcos precisa o quê? Ter o seu dinheiro atualizado. E a atualização se refere ao quê? A poder aquisitivo, poder de compra, tá bom? Outro fator também que está relacionado a Marcos é esse daqui, ó. Eu falei ali no slide anterior que o ideal seria que os poupadores emprestassem seus dinheiros para os consumidores. Só que os consumidores, eles correm um risco muito grande. Por quê? Eu posso pegar dinheiro emprestado de vocês e quando chegar o dia do pagamento eu não ter o dinheiro para pagar. E aí? Isso é um risco que Marcos corre, entendeu? E esse risco, ele vai ser remunerado pelo quê? Pela figura dos juros.
Então, galera, eu vou calcular sobre o dinheiro do poupador do Marcos o que? A atualização. E a atualização tem qual fundamento, né? A atualização, ela tem o fundamento de manter o dinheiro, o valor do dinheiro no tempo. E os juros? O juro vai remunerar o risco de um capital. Quer colocar aqui a tela toda? Eu quero olhar nessa tua cara agora para falar, tá bom? Então, quando você guarda dinheiro e decide emprestar esse dinheiro para alguém, esse seu capital, ele vai sofrer, digamos, dois impactos. Entendeu? No momento que tu empresta o dinheiro, a primeira coisa é que tu tem que ter um índice de atualização. Porque tu já sabe que a moeda que tu tem hoje, amanhã perde poder aquisitivo. Então, no mínimo, quando tu empresta, tem que ter a atualização do capital. E o segundo fator é o risco que tu corre de quando emprestar o dinheiro, a pessoa que tomou o teu capital emprestado, ele não tenha o recurso para te pagar no dia. E aí o que que ocorre? Tu vai correr um risco e perder. Então, o risco, ele é recompensado pela figura dos juros. A perda de poder aquisitivo ao longo do tempo, em virtude da inflação, é recompensada pela atualização ao longo do tempo. Beleza? Então, emprestou dinheiro, lembra dessas duas situações: atualização e juros. Bacana. Lá na outra ponta, galera, a gente tem aqui o senhor Jairo. Carequinha aqui, tá bom? E o senhor Jairo, ele quer consumir. Adriano, o que seria o consumir do senhor Jairo? O senhor Jairo é um investidor, galera. Entendeu? O seu Jairo, eu quero que tu olhe para ele como um cara que está no mercado e ele é um investidor. E ele tá doido para investir o capital dele na abertura de uma nova franquia, de uma indústria, lançar um novo produto, sei lá. Ele tem 1000 ideias nessa cabecinha dele, entendeu? Ele tem 1000 ideias. Então, o senhor Jairo, ele é o consumidor ou ele é o cara que é chamado de tomador. Por que tomador? Ele vai tomar empréstimos para realizar o quê? Os seus investimentos, entendeu? Então ele toma empréstimos para realizar o quê? Os seus investimentos, galera. Esse é a figura do seu Jairo, tá bom? Aí vai aparecer quem nesse meio do caminho? Vai aparecer um indivíduo chamado banco. Vou colocar aqui a tela. Ó. Vai surgir nesse meio termo, nesse meio do caminho, uma figura chamada banco. E quem é o banco? O banco nada mais é do que um intermediário. O banco, ele atua como sendo quem? Um intermediário. Então, gente, o banco, ele tem qual papel? Esse indivíduo aqui, ó, Marcos, ele chega no banco e ele fala: eu quero deixar meu dinheiro no banco. E ele manda o dinheiro dele para o banco. E o banco fala: tudo bem, tranquilo, tá bom? O que que o banco faz? O banco pega esse dinheiro de Marcos e ele empresta esse mesmo recurso para Jairo, entendeu? Ele empresta o recurso para Jairo. O banco que pegou o dinheiro de Marcos, o banco devolve o dinheiro. O banco fala assim: olha, Marcos, no futuro eu vou te pagar os juros, tá? No futuro rola a atualização do capital mais os juros.
E esses juros e essa atualização é um percentual. É um percentual que é pago. E o Jairo, quando devolve o dinheiro para o banco, é a mesma história. É a mesma história, galera. Bom, é a mesma história. Ele também paga os juros. Vocês devem ter visto isso aqui já em economia. Legal? Só que qual é a grande sacada aqui? Quando o Jairo empresta o dinheiro para o banco fala bem assim, ou quando o Marcos coloca o dinheiro no banco, ele não empresta para o banco, ele coloca o dinheiro no banco, o banco fala, Marcos, eu vou te pagar 1%. Eu vou te pagar 1% de juros. Aí o banco pega o dinheiro do Marcos e empresta para Jairo. Porque o dinheiro é do Marcos. E aí, quando chega lá com o Jairo, ele fala bem assim, Jairo, eu vou te emprestar esse capital que tu vai me pagar 5%. Preste atenção que nessa relação, o banco, como sendo o intermediário, ele está ganhando quanto? 4%. Adriano, não entendi por que 4%. Ele não falou para Marcos que ele vai pagar 1% sobre o capital do Marcos? Vai. E quanto que ele cobrou do Jairo? Não cobrou 5? 5 menos 1, o banco fica com quanto? O banco acumula 4. Então, o banco, ele vai ser o quê? O intermediário financeiro. Qual é o papel do banco? O papel do banco, basicamente, é buscar dinheiro aonde eu tenho poupado e alocar esse dinheiro em projetos, em investimentos, em pessoas que desejam o quê? Consumir, entendeu? Então, o banco, ele tem um papel econômico fundamental porque ele garante diretamente o volume de consumo numa economia, a arrecadação de tributos, entendeu? O fortalecimento das indústrias, o capitalismo e tudo mais, pelo simples fato de ele pegar dinheiro na mão de quem tem e colocar o dinheiro na mão de quem deseja consumir. Adriano, como é que o banco faz isso? Cartão de crédito, aquele crédito rotativo que você tem do limite da conta corrente. Financiamento, geralmente tu vai lá e pede um financiamento de 1 milhão, 200 mil, 30 mil, 5 mil para montar uma empresa, comprar uma máquina ou algo do tipo, tá ok? Todas essas formas são formas do quê? São formas de alocação do recurso por meio de um intermediário financeiro, galera, tá bom? Então, isso daqui, ó, é uma relação de trade-off, tá bom? Que vai acontecer exatamente vou colocar bem aqui, ó, 2.1, o trade-off entre consumir versus poupar. O consumir versus o poupar, tá bom? Então, vai ocorrer essa relação. Só mais um detalhe, tu poderia estar pensando assim, mas Adriano, Marcos também não é uma forma de investidor? É porque quando eu falo que Jairo é um investidor, significa que Jairo pensa da seguinte forma: ele está criando um novo produto, abrindo uma empresa no mercado. Então ele está fazendo um investimento de expansão no mercado, tá bom? Eu pego dinheiro para abrir uma indústria, por exemplo. Já o Marcos não. O Marcos é aquele cara que ele só não quer gastar naquele momento. Então ele vai buscar investimentos. Olha só, quando eu vou lá e eu compro uma ação de uma empresa, eu não estou abrindo uma empresa. Eu estou poupando dinheiro e eu quero ganhar dinheiro com a compra de ações, como os traders da vida, não é? E aí o que acontece naquele momento? Naquele momento que eu estou comprando ações de uma empresa, eu estou apenas de olho nos juros que eu posso ganhar ali, com o retorno que eu posso ter ali.
Quem está realmente desenvolvendo a ideia, fazendo o investimento numa ideia, é a empresa. E a empresa, quando ela emite papéis, seja debêntures ou ações, ela está pedindo para a galera, me empresta dinheiro que eu tenho uma ideia e eu quero investir nela. Essa é o ponto-chave. Vamos avançar mais um pouco? Quero ainda falar também sobre a definição de risco. Qual é o risco que a gente corre ali? Ó? Ah, o risco financeiro é qualquer risco associado a finanças, em particular a transações financeiras de empréstimo. Então, olha só, o risco que a gente vai olhar, esse risco do empréstimo, do qual há o quê? A inadimplência. Então, aqui nos juros, galera, aqui nos juros, um risco que eu tenho presente, um risco que eu tenho presente aqui nos juros é o risco do quê? Inadimplência. 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 Deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. Inadimplência. Tá certinho, professor. Então, é um risco de inadimplência. Existe só esse? Não, existem outros, tá ok? Mas o risco financeiro é o que tem maior impacto, porque eu emprestei o dinheiro, eu corro o risco da inadimplência, tá bom? Eu corro o risco de calote. Então, isso fundamenta os juros. Agora, qual é a relação aqui, ó? Ele também é comumente entendido como sendo risco de queda, que indica o potencial de perda financeira e incerteza sobre o negócio. Quando a gente fala risco, eu tenho o quê? Um certo grau de incerteza que me causa perda. E a palavra que eu quero focar é exatamente isso daqui, ó. O da incerteza. É o da incerteza. Todo ativo me gera uma certa incerteza. E aí, olha o que que eu vou aqui, ó. O risco, galera, ele tá aqui, ó. Vamos imaginar um gráfico onde o risco esteja aqui. Eu vou colocar isso numa tela cheia para vocês, tá bom? O risco tá aqui, ó, não é? No eixo X. E o retorno esperado, o quanto eu quero ganhar, ele tá bem aqui. Legal? Então, olha o que que acontece com o risco. Se o meu risco tá bem aqui, ó, o risco grau 1, olha o retorno que eu vou ter. Agora, se eu subo para um risco maior, um risco de nível 2, olha o que que acontece com o meu retorno. Meu retorno também aumenta. Então, galera, o movimento que eu tenho claro aqui é aumenta o risco, eu tenho que aumentar o quê? O meu retorno. Aumenta o risco, aumenta o retorno. E ele é de forma proporcional um ao outro, tá bom? Eles aumentam de forma ali proporcional. Mais um detalhe, que quando a gente fala risco, risco envolve uma situação de incerteza. Eu vou mais na frente falar sobre alguns modelos de risco, não é? Mas risco envolve incerteza. Eu decidi colocar esse gráfico aqui, ó, para a gente ter aqui uma ideia legal, tá bom? A gente vai ter uma ideia legal. Olha só, vamos imaginar, quer dizer, vamos imaginar não é? Vamos definir aqui, ó, que esses eixos, eles se referem ao que? A risco, e ele se refere a retorno, tá bom? Então, o que vem a ser risco? Eu vou colocar aqui
alguns pontinhos e vou escrever algumas coisas. Primeiro, eu vou chamar aqui, ó, de A, B, C e D. Perceba que o ativo A, ele é um ativo, vou mudar aqui a cor. Perceba que o ativo A, ele me gera, ó, um determinado retorno. Vou tirar aqui o A, já sei como que eu vou fazer. Então, esse primeiro ativo, ele está me gerando um determinado retorno. Vamos imaginar, ó, que ele é um risco de nível 2 e está me gerando um retorno de nível 3, por exemplo. Está sendo aleatório, tá bom? Um exemplo desse carinha. Esse carinha aqui, ó, eu posso chamar ele de renda fixa, por exemplo. Entendeu, galera? Daí pode ser um exemplo de renda fixa. Legal, vamos imaginar aqui esse segundo, olha. O segundo, ele é mais ou menos arriscado? Ele é mais arriscado. Ele é mais arriscado. E o que seria mais arriscado do que a renda fixa? Tá ok? O que seria mais arriscado do que a renda fixa seria o quê? Investimento em imóveis. Adriano, por que que imóvel é mais arriscado que a renda fixa? Porque a renda fixa você tem um ganho garantido todo mês já. O imóvel, quando você compra para alugar, por exemplo, você tem o risco do quê? Da desvalorização, da inadimplência, entendeu? Tem ali alguns riscos envolvidos, tá bom? Então, ali. O terceiro que eu tenho aqui, olha. O terceiro que eu posso colocar aqui são as ações, tá bom? São as ações. E perceba que a ação, ela é mais arriscada do que a renda fixa, tá bom? Me gera um retorno maior. E o último que eu vou colocar, verde, vou colocar esse roxinho aqui, ó. O último que eu irei colocar é a abertura de um negócio. E aí eu vou colocar bem aqui, ó, né? Gente, eu vou apagar isso daqui, vou organizar porque esse aqui tá horrível, tá bom? Eu vou fazer bem assim, ó. O último é um negócio, tá bom? São as ações. São os imóveis. Legal. E esse daqui, ó, é a renda fixa. Ficou bom, não ficou, galera? Percebe uma coisa comigo. Deixa eu colocar aqui numa tela lado a lado para a gente se ver, tá bom? Percebe uma coisa comigo. Quanto mais, não é? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Quanto mais o risco vai para lá, né? O ativo vai para lá, aumenta o risco. Quanto maior é o risco, há uma exigência maior do retorno. Então, essa é uma regra de mercado, tá bom? E o que é risco? Risco é o grau de incerteza. Se eu te perguntar o que é risco, é o grau de incerteza, tá bom? E esse grau de incerteza, ele vai me gerar uma lei, né? Uma lei, uma regra, que eu vou chamar de regra universal
em finanças. E qual é a regra universal em finanças? Há uma relação, há uma relação entre risco e retorno. Há uma relação estabelecida entre risco e retorno, galera. Essa aqui, ó, é a regra universal que a gente tem o que compreender. Então, o que é mais arriscado? Abrir um negócio ou comprar ações? Cara, abrir um negócio é mais arriscado. O que é mais arriscado, né? Comprar ações ou comprar um imóvel? Cara, ações é mais arriscado. Então eu tenho ali uma série de outros fatores. Adriano, teria poupança? Tem vários, tem algumas outros gráficos aí na internet que tu pode procurar, que os ativos são os mais diversos possíveis, tá bom? Então, galera, o que que a gente viu na aula de hoje? Na aula de hoje aqui, ó, a gente falou sobre a decisão de trade-off, tá bom? E aí, nessa decisão de trade-off, é uma decisão conflitante. Essa decisão do trade-off significa o quê? Que eu tenho a figura de um poupador e a figura de um investidor. E é aqui que vai entrar agora a matemática financeira. A matemática financeira, ela vai entrar exatamente aonde? Aqui. Porque eu tenho que calcular, em virtude da inflação, uma atualização. Atualizar o capital do indivíduo. E atualizar o capital significa o quê, galera? É aplicar cálculo de matemática financeira. E eu tenho também o risco. O risco é o quê? É um risco de inadimplência. Então eu tenho que remunerar o cara que empresta dinheiro. E essa remuneração do dinheiro do cara vai estar relacionada ao quê? A uma regra fundamental de finanças, que é a regra do quê? Quanto maior o risco, maior será o retorno. Quanto menor o risco, menor será o retorno. E como é que eu calculo esse risco? Ou melhor, como é que eu vou calcular isso monetariamente, os juros, não é? Por meio da matemática financeira. Então, galera, aqui você entendeu agora onde eu aplico matemática financeira e quais são os fundamentos da matemática financeira. O que é uma atualização e o que é um juros. Gente, vou fechando por aqui, tá bom? E aí a pergunta que eu vou deixar para o próximo bloco é: como é que eu vou calcular matematicamente, não é, essa atualização e esse juros? Eu vou te dar aqui o início da resposta. O nome da resposta significa capitalização. Eu vou utilizar o que? A capitalização. Um beijo. Tchau. Então já já nos vê aí na próxima, galera. E a minha telinha inteira para vocês. Fui!